Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Amplie Sua Consciência. Esta noite a gente vai falar sobre, através dos estudos que eu realizei em relação à projeção astral, que são diversas técnicas que existem na internet, diversos autores, entendeu? Então, dentro desse aspecto que foi, pelo menos do meu ponto de vista, né, cada um com suas características, cada um com as suas dificuldades, inclusive, né, de se praticar projeção astral, porque para que haja essa projeção, precisa ter um ambiente mais tranquilo, né? Tem que ser um ambiente isolado. Existem todos os aspectos também ambientais, né, ou do ambiente que você está inserido, para que você consiga ter essa projeção astral. Mas antes de falar sobre esse assunto, quero deixar alguns recados. O nosso primeiro encontro do ASC, que vai acontecer em Vinhedo, é nesse próximo sábado, tá? E você consegue se inscrever aqui mesmo, na página do Facebook. Vocês vão procurar lá por eventos, primeiro encontro do ASC, e façam suas inscrições, tá? O evento é gratuito, eu entendo que vai ser uma coisa muito bacana esse primeiro encontro, até para que a gente possa não termos apenas esse contato virtual, digital, mas é um momento em que a gente vai trocar energias, a gente vai fazer uma abraçoterapia, a gente vai conversar, né, algumas horas que vão ser muito interessantes para a gente. Agora, um dado bem interessante em relação a Vinhedo é o seguinte, Vinhedo tem também, né, uma fonte de energia muito boa, que atrai muito esses objetos voadores não identificados, que inclusive vocês podem pesquisar na internet, que ocorrem esses OVNIs, eles aparecem por lá também, e quem sabe a gente, né, consiga enxergar ali no comecinho da noite, né? Então, não tem hora para terminar, mas é claro que a gente vai fazer todo um projeto, né, toda uma vivência naquele momento, a gente vai tentar tirar o melhor de todos nós, tá? Então, fica o convite aí para vocês, tem a turma aí fantástica, né, no nosso grupo do WhatsApp, que também vocês vão observar isso no nosso site, tá? ampliesuaconsciência.org, tem lá o link WhatsApp, faça a sua inscrição, venha participar conosco nesse grupo, um grupo maravilhoso, gente muito madura, as pessoas conhecem muito dos seus temas, né, das suas áreas de conhecimento, são, assim, estudantes muito objetivos, e a gente aprende um com o outro, né, em suas áreas, e está sendo uma coisa que é maravilhosa, né? Então, nesse momento de despertar, vale muito a pena nós estarmos aí juntos, porque juntos a gente soma uma energia e a gente consegue passar, né, por qualquer tipo de cenário que possa existir, tanto feliz ou talvez não tão feliz, mas quando a gente está juntos, a gente consegue um conforto melhor, né? Eu estou falando isso mais em relação à transição planetária, né? Estou relacionando aí principalmente essa questão de termos aí esse momento de transição planetária. O que vem ocorrendo também, que é bem interessante, que as pessoas estão despertando, né? Elas talvez não tenham todas as informações, mas lá no íntimo dela, lá na consciência cósmica que essas pessoas têm, elas vêm acordando para essa nova realidade, né? O grande trabalho do ASC é reunir essas pessoas, é reencontrá-las, na verdade, né? E esse reencontro, toda essa energia, é justamente essa questão mais fraterna, a gente poder ouvir essas pessoas que, na maioria de nós, né, nessa vida que a gente tem aqui na Terra, fomos considerados de alguma forma loucos, né, doidos, fora de contexto, mas bem da verdade que nós realmente já tínhamos, né, há muitos anos, e eu tenho certeza que acontece com vocês internautas, de a gente não se encaixar muito nessa matrix, não é verdade? Então, a nossa postura é sempre de ouvir aí os nossos irmãos estelares, né, sejam todos bem-vindos, canal aberto, portas abertas, o mais importante é essa vontade que nós temos de despertar, né? Essa vontade de a gente poder ter equilíbrio, que a gente tenha, né, todo sucesso nessa ampliação de nossas consciências. Bem, então fica aí o recado, né, do evento, próximo sábado, dia 28 às 14 horas, tá? E o WhatsApp, que vale muito a pena vocês participarem também. Então, voltando à questão da projeção astral, é um aspecto, é uma habilidade que todos nós temos, né? Todos nós temos. Isso ocorre a todo momento, principalmente na hora que você vai dormir, que você se desprende, né, do seu corpo físico, né, fica o teu corpo astral, né, o teu espírito, tua alma, enfim, cada um dá seu nome, mas é uma energia que se desprende do corpo biológico e ele passa a atuar no plano extrafísico. Na nossa maioria
todos nós aqui no planeta, né, nós não conseguimos lembrar desses momentos. Pensando também que isso também é uma forma de controle aí do GO, né, desses seres que querem sempre sugar nossas energias, então eles não permitem que nós tenhamos acesso claro e objetivo no plano extrafísico. Porque se assim fosse, não teria esse medo todo que tem no planeta. Vocês concordam? Porque você se depararia com você real, né, com você original, da sua forma energética, navegando por essas multidimensões, conforme você vai se aprimorando. Então, esse medo que nós, por exemplo, temos da morte, né, a maioria do terráqueo tem medo da morte, a morte não existe. Né, a morte não existe. Existe, sim, né, uma parte de transição, essa passagem da tua energia pelo corpo físico, depois ele vai fazer outras experiências lá no plano extrafísico, depois volta para o corpo físico. Então, nada mais que uma passagem que nós temos como energia nos nossos corpos biológicos. Então, é uma maneira também dessa turma toda que querem nos controlar, querem sugar nossas energias e principalmente nos manter no controle, que a gente não tem acesso, né, a essas multidimensões do plano extrafísico. E essa habilidade nós temos desde primórdios até nas nossas, né, casas origens aí siderais, e quando a gente chegou aqui na Terra, isso foi, de alguma maneira, desabilitado. Tá? Então, a gente não lembra, né, a gente não tem esse hábito, né, de realizar essa projeção, por esses motivos que eu acabei de dizer. Mas, com o despertamento das pessoas, o que está acontecendo? Essas experiências que já existiram nas suas vidas, e até vou te dar um exemplo, né? Você deu aquele cochilo, né, aquele cochilo gostoso, e aí, em determinado momento, houve uma paralisação funcional do seu corpo, você ficou meio que engessado, congelado, mas você está com os olhos abertos, não é assim? E aí você tenta se mexer e não consegue. Então, essa é uma das fases da projeção astral, da projeção consciente. Isso é uma coisa que acontece, é muito comum acontecer com as pessoas. Tanto é verdade que quando você está nesse sono profundo, ou pelo menos o teu corpo está nesse sono profundo e você está lá com a tua energia, né, totalmente ligada, quando você tem uma situação de retornar essa energia para o corpo biológico, você dá aquele pulo, né, tipo um susto, né, assim? Então, todos tiveram essas experiências, né, em algum momento da vida. Então, isso ocorre com bastante frequência, e nós temos nossas experiências que são os nossos sonhos, né, que a gente não consegue traduzir muito bem, um sonho sem pé nem cabeça. Por quê? Porque o nosso arquivo, né, ou nossa consciência, como a gente não consegue enxergar esse plano extrafísico, a gente acaba tendo borrões, né, situações que você acredita que você vivenciou, e aí vem aqueles sonhos confusos muitas vezes. Mas também tem aquelas pessoas que já se deparam com o plano extrafísico através dessa projeção consciente e vem as informações um pouco mais claras, né? Então, tem até um filme aí, o Inception, né, com Leonardo DiCaprio, que fala justamente dessas experiências, né, em várias camadas dos sonhos. Então, você vai em vários planos fazendo uma vivência, onde você acaba se manifestando e criando todo ao teu redor, né? Então, tem alguns aspectos aí da nossa projeção de consciência que se manifesta. E o que a gente está falando aqui, na verdade, é uma projeção assim, 100% consciente, onde que você vai estar ligado nesse plano espiritual, no plano extrafísico, e que você sabe, né, tem consciência de que aquilo é real, né? Lembrando, nós aqui na Terra, nessa experiência aqui terrestre, nós estamos vivendo um mundo holográfico, que é gerado pelo nosso próprio pensamento, tá? Isso, inclusive, é exposto de uma forma maravilhosa na física quântica, né? Inclusive, a Maria Cândida, nosso grupo do WhatsApp, é uma professora nesse assunto, por isso que a gente convida vocês aqui a estudarem com a gente no WhatsApp, que a Maria Cândida vai nos ajudar muito sobre isso. Então, essa questão da projeção astral é algo que é nosso, né? Isso está com a gente. E, durante esse período aqui de transição planetária, muita gente está despertando para isso. Coisas que ocorria de forma esporádica, as pessoas começaram a ter um entendimento. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão perceber que tem muita gente fazendo, né, a transição planetária, né? A projeção de consciência. Mas isso é devido a esse momento que a gente está passando de mudanças, né? E que a gente vai cada vez mais estar desperto para essas nossas habilidades que foram, de alguma forma, elas foram controladas, e isso gerou aí, né, toda essa confusão, todo esse medo de a gente não encarar e não podermos acessar esse nosso mundo original, que é o plano extrafísico. Pois bem, então, dentro dessas experiências,
São duas técnicas projetivas que eu achei bem interessante. E aqui eu vou te falar a experiência que eu estou tendo nesses últimos 3, 4 dias, tá? Eu assisti um vídeo falando sobre uma técnica asteca de projeção astral, onde nos dito, né, temos a informação de que essa técnica é muito efetiva, tá? O que consiste a técnica projeção asteca? É o seguinte, sabe esse zunido que você tem no teu ouvido? A maioria das pessoas tem um zunido, né? Tipo um grilo, algum barulho intermitente que fica na nossa cabeça. Pois bem, esse barulho, quando você for dormir, né, sempre, né, de barriga para cima, ok? As mãos estendidas no seu colchão, né, de forma bem confortável, e você vai prestar atenção nesse zumbido, tá? Então, todo o tempo, mesmo que você esteja com sono, você vai prestar atenção nesse zumbido, e ele vai aumentar de volume a partir do momento que você passa a prestar atenção nele, esse volume vai aumentando, tá? E nisso também vai controlando a sua respiração. Vai prestando atenção na respiração e também você vai fazer toda essa atenção para esse zumbido. Vai chegar a determinado momento em que você vai observar uma série de cores que vai aparecer diante do campo de visão, né? Extrafísico, e você vai perceber essas cores, essas imagens. Então você já começa um processo que vai resultar no EV, né? No estado vibracional. Então você vai sentir o teu corpo vibrando, né? Vibrando muito essa energia, e quando começa essa vibração, mantenha-se firme, né? Nessa concentração, nesse barulho e na sua respiração, que vai ser em dado momento, o teu corpo vai adormecer, só que você vai estar totalmente conectado, né, com o que você está fazendo. Então, uma vez que seu corpo adormeceu, já entrou no processo de sono profundo, você está alerta. E aí começa esse descolamento, né, da tua energia, do corpo biológico, para que ele recupere as suas energias aqui no plano físico, e você começa a perceber diante de você esse ambiente, né, em que você vai enxergar muitas pessoas em determinado momento enxergam um pouco mais escuro, outros um pouco mais claros, mais claro, e isso depende muito da sua saúde emocional. Por que eu digo isso? Para que você não tenha experiências que eu diria um pouco mais assustadoras, ou uma experiência que você não reconheça, que tenha um certo medo. Para controlar tudo isso, você tem que fazer uma reforma íntima, tem que ter todo o controle emocional, saber muito bem o que você busca, com essa habilidade de projeção astral, né? E a partir daí, você, com esse controle, com essa consciência despertada para o bem, para aquilo que você quer encontrar de melhor no plano extrafísico, então você vai ter uma situação do seu amparador se conectar em você e você poder ter uma experiência até guiada por esses seres, tá? Que são os amparadores, o anjo da guarda, o nome que você puder dar, o que você pensa, né? Eles vão te amparar nessa situação. Pois bem, então, você está de barriga para cima, os braços estendidos, totalmente, né, relaxados, para você começar a fazer essa experiência, e todo esse processo vai acontecer no momento que você se preparar para dormir, tá? Se recomenda não ter uma alimentação muito pesada, porque a digestão vai atrapalhar você nesse processo de alguma maneira. Então, comer algo leve, aliás, isso na dieta é muito fundamental, né? Come-se bem de manhã, come-se mediana na parte da tarde, come-se pouco, né, à noite. Então, isso é mais do que recomendado. E também tomar bastante líquido, né, para que toda a sua energia faça um fluxo, uma parte fluídica muito boa. Isso vai também ajudar nessa projeção astral. Ok, então, se nesse processo, por alguma razão, por desconforto, né, por uma questão, por exemplo, de que você vai sentir algumas dores. Eu, por exemplo, tenho um problema de coluna, tenho um desvio na minha coluna, então eu tenho que colocar numa posição muito confortável para aquilo não me provocar uma dor, né? Aí tem o nervo ciático, essas coisas, então a gente pode ter esse desconforto, tá? Então, se tem uma posição confortável, mas às vezes não acontece a projeção porque a gente vai cortando, né, toda essa concentração, né, essa tensão que a gente tem em relação a esse processo. Só um minutinho, por favor. Então, uma vez que tenha todo esse mecanismo, né, toda essa técnica sendo aplicada, você vai atingir, então, o estado vibracional e vai começar a se descolar aí do seu corpo. Tá? Estou tendo algumas experiências bem interessantes, que já atingi o estado vibracional.
e as próximas etapas é justamente melhorar essa questão, manter mais no foco, e aí começar também a fazer a projeção astral. Espero que dê certo para vocês. Agora, o ponto importante é o seguinte, se esse desconforto acontecer e que vocês não conseguirem no primeiro momento, aí eu vou usar uma outra técnica que eu achei muito interessante e vale aí para todos nós, que é o seguinte. Vocês, sabe aquele momento de madrugada que a gente tem vontade de ir no banheiro, tomar uma água, ou mesmo perde o sono? Então a gente acorda nesse momento, né, assim, e você vai fazer lá a atividade que você quer fazer de madrugada, e você volta para a tua cama e dentro de alguns minutos você está dormindo de novo. Pois bem, esse é o momento ideal para uma projeção. Por quê? Porque mesmo que a gente acorde, a gente está num estado meio sonolento ainda, né? A gente não quer nem acender a luz, né? Vai lá tomar uma água, vai no banheiro e vai como se tivesse hipnotizado no sonambulismo e volta para a cama, não é assim? Então, este é o momento ideal para se fazer uma projeção. E eu vou te dizer que é muito simples. Caso você não consiga acordar nesse período, ou você não tenha esse hábito de acordar à noite, coloca o teu relógio para despertar em 3h30 e 4 horas, tá? Onde você já atingiu lá o teu sono profundo e você vai acordar para fazer uma atividade. Então, você coloca para despertar esse relógio, e aí, acordou, né? Você acordou, você vai se manter tranquilo, vai levantar com muita calma, vai fazer suas coisas. E quando você voltar para sua cama, você vai fazer os mesmos processos que foi dito aqui inicialmente. E quando você fizer esse processo da mesma forma, né? Vai ligar para cima, os braços estendidos. Só que vai ter um ponto que vocês vão observar que é o seguinte. Dentro desse processo vibracional, que você já tiver num estado bem avançado da projeção astral, você vai se imaginar levantando seu braço, levantando sua mão, só imaginando e fazendo um esforço ali na sua mente que você vai levantar sua mão. Só que a mão física vai estar parada, mas ali no consciente você vai pedir no seu cérebro que levante essa mão. O que vai acontecer? O descolamento induzido. É incrível, meu. Você consegue enxergar a tua mão no plano astral e a tua mão no plano físico parada, né? E aí começa um descolamento. Meu, é incrível isso. Eu já fiz nessa outra técnica, funciona muito bem. E você vai ter essa experiência na sua primeira ou nas suas projeções mais conscientes. Sei que muito de vocês têm essa projeção, mas essas técnicas vão te ajudar a ter uma maior consciência no momento que você se desprende do corpo, tá? Então, fica a dica aí para vocês, espero que de verdade funcione, né? E se eu tiver as minhas experiências, eu vou relatar aqui no grupo, vou relatar no Facebook, vou relatar no grupo do WhatsApp. O mais importante é que nós todos somos estudantes, né? Nós estamos aprendendo ou reaprendendo as nossas habilidades, não é verdade? Então, fica aí para vocês aí toda a paz, toda a prosperidade e saúde para vocês, e acompanhem nos nossos canais, e que tudo dê certo na vida de vocês sempre, tá bom? Muito obrigado, hein?